Nós, do nosso mandato, Renato Freitas, protocolamos aqui nessa Casa de Leis um projeto para obrigar os guardas municipais a utilizarem câmeras corporais, para que a ação da Guarda Municipal seja suficientemente fiscalizada pela população, o que traz um benefício para todas as partes. Os bons guardas policiais utilizarão as filmagens para provar que as suas ações são legais, são justas, são razoáveis, são proporcionais ao risco que apresenta a situação. Os maus guardas policiais, esses sim terão um problema. Porque a partir do momento que a sociedade conseguir fiscalizar a sua atuação, com mais frequência eles serão punidos, fazendo da nossa segurança pública uma segurança melhor, retirando as laranjas podres do centro. E quero fazer um clamor especial à bancada evangélica dessa Câmara dos Vereadores. Pois eu, como cristão, gostaria que a bancada evangélica e todas as pessoas que professam sua fé no amor se manifestassem em relação a esse caos. Já dizia Tiago, no capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Cuidar das viúvas e dos órfãos. Aquelas pessoas que consentem, que permitem que ações violentas do Estado eliminem e desperdicem vidas, como as desse jovem, que morreu com 22 anos de idade, Mateus, deixando uma viúva e deixando um órfão. Se você permite esse acontecimento, você pode professar qualquer religião. Você pode professar qualquer religião, menos o cristianismo, conforme nos diz Tiago, conforme nos diz o amor que mora nos nossos corações e o bom senso que deve regir as ações da administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Em relação a cristão, eu acho que tem alguns cristãos que faltaram a aula da obediência, né, que nós devemos obedecer às autoridades. Inclusive, alguns já foram até presos, que não voltem para essa casa. Nós sabemos que existe uma corrente para tentar destruir, sim, a autoridade policial, e não é de hoje que isso vem acontecendo. A proposição em análise prevê que o efetivo da Guarda Municipal faça uso das câmeras corporais e equipamentos GPS durante todo o expediente de trabalho. Ocorre que esta previsão invade a privacidade do agente, pois que o acionamento das câmaras será em tempo integral de trabalho de todos os agentes e registrará as refeições e até mesmo quando o uso do banheiro. Atendimento de ligação urgente, íntima ou pessoal. Deve-se considerar que a inversão do ônus da prova não pode gerar a chamada prova diabólica, que consiste na prova considerada impossível e excessivamente difícil de ser produzida. Mas, como é bem extensivo aqui o seu projeto e bem abrangente, eu gostaria de ouvir as informações da Prefeitura sobre o presente projeto. Com relação à matéria trazida, senhor presidente, eu peço vênia para discordar de Vossa Excelência, porque também não visualizo aqui uma inconstitucionalidade material. Da mesma forma, ainda nessa ADI, a participação política dos cidadãos em uma democracia representativa somente se fortalece com o ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre as políticas públicas adotadas pelos governantes. Eu não vejo aqui como talvez um estatuto que traga limitações ao exercício dos direitos e das liberdades dos guardas municipais, né, daqueles que atuam na administração pública.
mas vejo aqui, na verdade, uma garantia a eles. Uma garantia das quais ele mesmo pode se valer para demonstrar a lisura da sua conduta, a sua conduta ilibada na condução da sua função. Então, eu aqui trago uma nova perspectiva de visão, colocando que essa proposta trazida nesse projeto de lei, na verdade, ela é um benefício que se traz à polícia. É um benefício, porque é para a polícia ter mais transparência e, inclusive, contar com até o apoio da opinião pública no sentido do cumprimento dos protocolos, do cumprimento das abordagens, de um processo humanitário no trato da população, o que traria, sem dúvida alguma, um novo olhar para a atuação da Guarda e das polícias, enfim. Então, por essa razão, não visualizo aqui nenhum tipo de inconstitucionalidade. Na análise fria da constitucionalidade e legalidade, tem razão o vereador Dalton Borba, e tem razão o vereador Renato Freitas. Não há afronta ao ordenamento jurídico com a proposição apresentada. O debate em plenário e nas comissões poderá discorrer sobre devemos ou não devemos, no município de Curitiba, adotar esta providência. Mas que não há vício de constitucionalidade, isso não há, pelo menos é a forma que interpreto. Então, dessa forma, anuncio o meu voto aqui, votarei no parecer do vereador Dalton Borba. Vale frisar que a matéria dessa proposição concretiza os princípios da publicidade, os princípios constitucionais, né, da publicidade e da eficiência, ambos consagrados no caput do artigo 37, né, de nossa Constituição. A publicidade é um princípio intimamente relacionado à transparência da atuação da administração pública, de modo a aproximar o cidadão e o poder público. Projeto esse que já foi instituído nos nossos estados contíguos, vizinhos. Santa Catarina adota esse procedimento, ultrapassaram a barreira da discussão sobre legalidade, aprovaram e já efetivam, do mesmo modo, a cidade de São Paulo. O servidor público, sobretudo o agente da segurança pública, obviamente vai se deparar com a relativização da sua privacidade durante o exercício dessa função pública, haja vista o bem comum, o interesse público da transparência da sua atuação. E as câmeras têm esse objetivo, porque visam proteger os direitos fundamentais de ambos os atores, por exemplo, de uma abordagem em relação à força empregada, em relação às acusações, em relação à divergência de discursos sobre um determinado fato ou acontecimento, tanto os agentes quanto os cidadãos. Dados retirados do jornal da Folha de São Paulo apontam que em junho de 2021 não houve, desde junho, né, não houve registro de mortes e confrontos em 18 batalhões da Polícia Militar que utilizavam o equipamento de câmeras corporais em São Paulo. Além disso, o uso de armas letais e não letais despencou 56%, e as acusações de desacato tiveram uma redução de 48% neste período. Assim, considerando a importância da matéria, os apontamentos mencionados pelo voto em separado do vereador Dalton, que já foi realizado, buscando o trâmite regimental da proposição, eu acredito que poderia o nosso projeto ser aprovado.